Ser autêntico nunca foi fácil, e no mundo de hoje é quase um ato de rebeldia, porque a autenticidade não agrada, ela não negocia, ela não se curva ao que esperam, ela apenas é, e esse ser incomoda, porque revela. Carl Jung dizia que a autenticidade exige que o indivíduo se separe do coletivo para encontrar o próprio caminho. E esse caminho não é pavimentado com aplausos, mas com silêncio, julgamento e, muitas vezes, rejeição. Porque quando você é verdadeiro, você se torna perigoso, não por violência, mas por presença. Sua simples existência ativa feridas nos outros, toca onde muitos não querem olhar, reflete o que muitos não suportam ver. Você não diz nada, mas sua energia já grita: eu não finjo. E isso é insuportável para quem construiu a vida em torno de uma imagem. Você começa a perceber as reações, sorrisos forçados, distanciamentos sem motivo, críticas sutis disfarçadas de preocupação, comentários passivo-agressivos sobre o seu jeito de ser. Mas por dentro você sabe, não é sobre você, é sobre o que você desperta. Porque quem vive de aparência teme quem vive de verdade. Treme diante de alguém que não pede permissão para ser, que não se molda para pertencer, que não adoece só para manter vínculos, que prefere ser rejeitado com verdade do que amado com condição. E é exatamente por isso que ser autêntico é perigoso. Porque a autenticidade quebra o jogo social, rompe o script invisível onde todos fingem e se aplaudem, tira da zona de conforto, interrompe a dança da hipocrisia e convida, com o simples ato de existir, para que o outro também se olhe. Mas nem todos estão prontos para esse olhar. Alguns preferem te acusar de arrogante, outros de egoísta, de intenso, de difícil de lidar, porque é mais fácil desqualificar o que não se entende, do que aceitar que o problema não é o outro, é a própria mentira que se vive. E você sente tudo isso no corpo, na pele que arrepia quando algo não vibra com a alma, na respiração que prende quando o ambiente pede performance, no cansaço que vem ao fingir simpatia, onde não há mais verdade. E então você começa a escolher. Escolher sair, escolher calar, escolher não se justificar, escolher não se reduzir para caber. Essas escolhas silenciosas são suas maiores revoluções, porque elas dizem: minha alma vale mais do que qualquer papel social. E isso muda tudo. Você começa a entender que ser autêntico não é sobre falar tudo o que pensa, é sobre sustentar o que sente, é sobre alinhar o dentro com o fora, sobre honrar aquilo que pulsa, mesmo quando o mundo sugere que é melhor esconder. Carl Jung dizia que a sombra, aquilo que reprimimos em nós, é frequentemente projetada no outro. E quando você vive com autenticidade, vira tela de projeção, para quem não se conhece. Sua verdade ativa a dor do outro, sua liberdade ativa o medo, sua paz incomoda quem está preso à performance. Por isso, as reações vêm, e não são suaves. Alguns vão querer te silenciar, outros vão tentar te corrigir. Vão te dizer que está diferente demais, que precisa ser mais flexível, mais comunicável, mais aceitável. Mas o que realmente querem dizer é: volte a ser como antes. Assim eu me sinto mais confortável. E você entende com compaixão que isso não é maldade, é medo. Medo de quem ainda precisa da máscara para se sentir amado. Medo de quem não aprendeu a sustentar o próprio silêncio. Medo de quem ainda acredita que só será aceito se for o que esperam. E por isso, sua autenticidade vira espelho. E o espelho nem sempre é bem-vindo, porque ele mostra o cansaço por trás do sorriso, a rigidez por trás do tudo bem, a dor por trás do personagem. E nem todos estão prontos para ver o que construíram para esconder o que sentem. Mas você está. Você já não quer mais a superfície, já não aguenta conversas sem alma, já não suporta trocas que exigem sua ausência para funcionar. E por isso, começa a sair. Sair de grupos, sair de lugares, sair de relações onde precisa se apagar para ser tolerado. Essa saída é dolorosa, porque por muito tempo você se alimentou desses laços, mesmo que rasos,
E romper com eles parece, num primeiro momento, um gesto de solidão. Mas aos poucos você percebe, não está se isolando, está se protegendo, está criando espaço, está dizendo sem palavras: eu não aceito mais me abandonar para ser aceito. E esse posicionamento, mesmo silencioso, tem força. Ele reorganiza tudo ao seu redor. Alguém que antes te usava como apoio emocional se afasta. Alguém que te admirava pela docilidade já não reconhece você. Alguém que esperava sua concordância se incomoda com seu silêncio. Mas você permanece. Não em rebeldia, em integridade. Porque você aprendeu que a autenticidade não é um escudo, é um caminho, é um retorno, é um lar. O lar onde a alma respira, onde a intuição fala, onde o coração não precisa mais se justificar por bater fora do ritmo do mundo. E nesse lar você começa a florescer. Ao sustentar sua autenticidade, você começa a ocupar um novo espaço no mundo. Não um espaço visível aos olhos externos, mas um território interno, vibracional, onde tudo que não for verdade simplesmente não sobrevive. Carl Jung dizia que o homem saudável não se adapta à sociedade doente, ele a confronta com sua inteireza. E é isso que você está fazendo agora. Não com violência, não com arrogância, mas com coerência. E a coerência é, em si, um ato revolucionário, porque você deixa de obedecer regras não ditas, deixa de repetir gestos aprendidos, deixa de se encolher para caber nos moldes. Você começa a responder à vida com a própria vibração, não com expectativas externas. E isso transforma as relações, transforma os espaços, transforma os ritmos, transforma até os silêncios. Porque o silêncio de quem está presente fala. Sua presença começa a fazer uma triagem natural. Quem está na mesma frequência se aproxima. Quem está sustentando personagens se sente ameaçado. Quem quer verdade reconhece você no primeiro olhar. E nesse processo, os vínculos mudam. Você deixa de ser o que agrada para ser o que vibra. Deixa de ser o que responde para ser o que sente. Deixa de ser o que sustenta os outros para ser o que sustenta a si mesmo. E sim, algumas pessoas vão embora, mas o que vai embora é o que já não tinha raiz. O que ficava por conveniência. O que exigia sua ausência como condição para o vínculo. O que dependia da sua versão anterior. Aquela que sorria enquanto a alma gritava. E o que fica é o que vê você por inteiro. Mesmo quando você está em silêncio. Mesmo quando você não corresponde às expectativas. Mesmo quando você apenas é. Esse tipo de relação é rara, mas real. E a autenticidade atrai exatamente isso, o real. Você para de gastar energia com o que não ressoa, para de mendigar atenção onde deveria haver presença, para de implorar escuta onde deveria haver troca. Porque agora você entendeu. Quem precisa de você falso nunca te amou de verdade. E essa verdade liberta. Liberta o corpo do esforço constante. Liberta a mente da ansiedade de ser suficiente. Liberta a alma da prisão do personagem. E nesse novo estado, a vida começa a responder. Você sente que está mais leve, mesmo nos dias difíceis. Mais claro mesmo sem ter todas as respostas. Mais inteiro, mesmo quando o mundo ainda pede metades. Porque agora, sua bússola é outra. Não é o olhar do outro, é o sentir do seu corpo. É o pulsar da sua alma. É o silêncio que te diz, é por aqui. E por mais que ainda haja julgamentos, você já não precisa se defender. Porque a verdade, quando sustentada, se torna escudo. E a autenticidade, quando honrada, se torna lar. E então, depois de tudo que caiu, tudo que se afastou, tudo que se desfez, você se vê diante de si mesmo, inteiro. Mais só em quantidade, talvez, mas mais cercado de verdade do que jamais esteve. Carl Jung dizia que tornar-se consciente é um processo que dói, mas que liberta. E agora, livre dos papéis antigos, das versões condicionadas, você se encontra com o que é essencial. A liberdade de ser quem é, sem precisar se explicar.
Você começa a habitar o tempo de outra forma. Já não tem pressa de se encaixar. Já não tem necessidade de provar valor. Você já sabe quem é. E isso basta. Porque agora você entendeu que sua autenticidade não precisa ser entendida, precisa ser sustentada. E quem tiver olhos para ver, verá. Quem tiver alma para sentir, reconhecerá. E quem não conseguir, que siga o próprio caminho. Você já não força. Você flui. Você não espera. Você vibra. Você não implora. Você caminha. E nesse caminhar, outros se aproximam. Gente que não exige personagem. Gente que não quer seu disfarce, mas sua essência. Gente que te escuta, sem precisar que você traduza o que sente. São almas despertas, que também um dia foram chamadas de frias, estranhas, difíceis, mas que, na verdade, só decidiram viver de forma coerente com o que sentem. E com elas, você não precisa se defender, só se permitir. É aí que você percebe, toda a solidão que enfrentou era um chamado para esse encontro. Toda a rejeição que doeu era um filtro para o que não era real. Toda a crítica que te atingiu era a projeção de quem ainda não se encontrou. E você respira. Respira porque agora você sabe, não está aqui para agradar, está aqui para ser. Não está aqui para caber, está aqui para expandir. Não está aqui para manter aparências, está aqui para sustentar presença. A sua autenticidade é perigosa, sim. Perigosa para a mentira, para o fingimento, para os jogos sociais, para os personagens sustentados em dor. Mas para quem vive com verdade, sua autenticidade é farol. Um lembrete vivo de que é possível existir sem se apagar, de que é possível se relacionar sem se diminuir, de que é possível pertencer sem se trair.